la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Porque la revolución cubana sabe también pelear y ganar batallas en este campo. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e eu tô aqui com o meu amigo Gabriel Divan. E aí, Gabriel Divan, tudo tranquilo, cara? Tudo tranquilo, cara. Podcast é compromisso, não é viagem. Olha só! Não, a menos que seja viagem com a Grécia, mas esse é outro papo. Ah, já fazendo jabá, né? Cara, tu vê, foi elogiar o Carapanã e agora ele já deu um perdido na gente, né, cara? Ah, cara, isso aí acontece, velho. As coisas são mais complicadas do que a maioria das pessoas imagina em Roraima. Muito bem, Gabriel. Todo mundo já sabe quem é o nosso convidado de hoje. Só quero dar o spoiler que tá foda, teu papo tá bom, tá? Mas a gente tem que dar os nossos salves antes de tudo e fazer os nossos jabazinhos. Que tal? Podemos ir? Vamos lá, vamos mandar brasa. Muito bem, então olha aqui, ó. Em primeiro lugar eu quero mandar um grande salve pro Flávio Felipe, tinha pedido salve pra gente, está aqui entregue, número 1 da nossa fila. Mandar um salve pra Fernanda Silva e pra Maria Clara, cara. Maria Clara tem 6 aninhos e já está sendo doutrinada, né, junto com a cachorrinha Luna. Que bom, que bonitinho. Assim é que a gente gosta. Mandar um salve pro nosso querido apoiador, o Ulisses, cara. E ele pediu pra gente mandar um salve também pra sua dog Sofia, que está no céu canino, cara. É triste isso aí, cara. Eu já perdi vários bichinhos e é triste. Mas um grande salve, Ulisses. Ah, mas é isso aí, né? Com esse nome ele encara qualquer odisseia. Não. Meu Deus. Cara, eu tava sentindo falta dessas tuas piadas de salves, assim. Mandar um salve pro Davi, o famoso viciado em podcasts. E, cara... Grande Davi. Esse é viciado mesmo. Esse é viciado. E tu... É além do recomendável. Isso aí. Não. Eu diria que é tóxico. Não é. Tá certíssimo, Davi. E tu viu aquela foto do gato dele, o Tom, cara, que tem 8 quilos, velho? Pois é um senhor gato. Né? Caramba! Um tal de um gato. Meu Deus do céu, cara. Bom, adorei, amei, gostei da foto, mostrei pra toda a família. Então, um grande salve pro Davi. Um grande salve pro Leonardo de Araújo e pra sua dog, a Monstra. Gostei muito. Foi pedido um salve exclusivo para gatos aqui, pros gatos Mingau, Marie e Sofia. Tu te lembra do Mingau, Divan? Tu lia a revistinha da Turma da Mônica? Claro, o gato da Magali. Isso aí. Tu lembra que teve uma promoção do gato Mingau que tu ganhava um gato? Ah, essa eu não lembro, cara. E se tivesse, eu não participaria também. Ah, bom, isso sim. Um salve pro Thiago Secanho e seu gato Estalinho. Porra. Foi pedido um salve pra galera de Cuiabá e que é pra gente tomar tererê, Gabriel Divan. Tu gosta de tererê? Eu gosto de tererê, cara. Não é o meu preferido, assim. Eu prefiro um chimarrão tradicional, assim. Agora o tererê num calorzinho, assim, com, de repente, até um suquinho de limão, né? Opa! Mas tu faria tererê na tua casa, assim? Cara, já fiz. Ah, é? Eu nunca fiz. Já fiz. Inclusive, eu comprei uma coisa que foi meio mórbida. Faz, acho que 1 ou 2 verões. Que era Houve uma vez 2 verões. Houve uma vez 2 verões, Jorge Furtado. Eu comprei um tererê que prometia um aroma de cereja, tá? É uma coisa assim, o cara compra pra achar graça, né? Cara, não era realmente um bom tererê, mas ele tinha um gosto, sabe aquela bala Free Gels? Sim. Conhecida como o House da 2ª divisão. Né? Cara, ele ficava na boca um gosto incrível de Free Gels. Claro, não é o gosto que o cara espera tomando tererê, mas enfim. Muito bom, então fica a dica aí. Né? Tererê de cereja. Não, cuidado. Tá. Um salve aqui pra Jéssica, pro amigo dela, o Lucas, e os cachorros dele, a Cecília e o Eduardo, e eles são de Divinópolis, Minas Gerais, Gabriel Divan. Ah, tá.
Tu fala isso como se estivesse afirmando pra mim uma coisa que eu tô negando. Eles são de Divinópolis, viu? E é perto de Formiga. Ah, bom, agora faz todo sentido. Agora tu te localizou, né? Tava faltando... Sim. Tá. Mas quando a gente foi ali com o Carapanã, não era... Não, tá, deixa. Um salve pro Guilherme Lema, também que tinha pedido aqui. Grande salve, Guilherme. Um salve pro Fábio de Lima Bittar e seus cães Tuti e Roy. E por fim, aqui da minha parte, Gabriel Divan, sabe onde é que nós temos ouvintes, Gabriel? Crimeia. A Crimeia brasileira. Ah, não sei. É Francisco Beltrão. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, conhece? Poxa vida, tem ouvintes nessa cidade? Tem ouvintes em Passo Fundo. Descobri isso aí, cara, fiquei pasmo, assim. Olha aqui, nos mandou um e-mail o Daniel Gobi, que é aqui de Passo Fundo, pediu um salve pra ele, pra sua cônjuge, a Kátia, seu filho, Bernardo, e as gatas Atena, Temis e Mila. Então, olha aqui, tem até gente em Passo Fundo, cara. Fiquei feliz aqui. Um salve pro Daniel e família. Olha, quando começou esse podcast, né, os caras pensando assim, será que alguém fora, assim, dos conhecidos vai ouvir e tal? Poxa, que loucura. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Esse jogo virou, amiguinho. Muito bem, Gabriel Divan, da minha parte é isso. Salves. Bom, eu tenho aqui, eu já fiz uma brincadeira, agora eu vou fazer o salve de verdade, que é um salve misturado com jabá. Tem podcast novo na área, já não tá tão novinho assim, mas ainda tá fresquinho. Nós estamos falando do Viajando com a Grécia, né? Olha ali. Podcast sobre viagens da nossa querida amiga Grécia Augusta. Você vai seguir eles no Twitter com o @Viajane, com Y, podcast. Eu adoro isso, cara. Viajane, né? Viajane Podcast. E a Grécia entrevista uma galera falando, ora, sobre o quê? Sobre viagens. Ela me convidou esses dias, eu gravei. Foi super divertido, mas eu acho que eu estraguei o romantismo das viagens de todo mundo. Cara, eu falei uma coisa que pra minha vida é verdade, né? Aquele estereótipo do viajante misterioso que chega num bar e é desconhecido por todos e está sozinho e dorme na sua mochila. Cara, isso aí é muito bonito se você joga RPG ou se você vê algum filme, sei lá, com o Viggo Mortensen, né? Agora, o cara passar a semana inteira viajando pra lá e pra cá, como acontece toda semana comigo, há mais de 10 anos, ou quase toda semana comigo. Esses dias eu até mencionei a Grécia no Twitter, eu fiquei 2 semanas na mesma localidade, no mesmo CEP. E isso foi um recorde. Então eu conto essas e algumas outras histórias, né, no Viajando com a Grécia. Um beijão para ela. Vou mandar um abraço também para nossa amiga, nossa aluna Tatiane Mandelli. Esses dias ela falou uma coisa bem legal no Twitter, né? Ela disse assim, poxa, eu estudava RI e era fã do André Fran. Agora eu estudo Direito, sou aluna do Abal, do Divan e vejo ele falando no Vira Casaca. E, cara, eu também, né? Eu vou compartilhar com ela parte de um sentimento, porque eu não me imagino nem na mesma frase que o André Fran, quanto mais ele falando no meu podcast e quanto mais ele falando que gosta e que nos escuta, né? Não, é bizarro. Uma coisa muito louca. É bizarro. Muito louca. Aí trombei a Tati na rua esses dias, então já tô mandando um abraço pra ela. Abração! Vou mandar também um grande beijo pra ela que volta e meia surge aqui, né? Ela que tem muitos serviços prestados pelo nosso podcast, a doutora Ingrid Dutra. Ela realizou um dos sonhos da sua vida, ela estava lá no Rio de Janeiro, muito top, muito vipíssima lá, vendo o Weezer tocar ao vivo. Adoro. Quem fala mal de Weezer é mau caráter. Eu também acho, meu. Eu vejo vários problemas naquele show a partir de quem estava vendo pela televisão, né? A gente sabe que o som da TV às vezes é traiçoeiro com as bandas, né? Mas, sei lá, né, meu? Eles tocando eu não sei. Eu gostei. Eu não vi o show. Tô dizendo que eu gostei desse disco de cover aí, cara. Não, é óbvio que eu queria estar lá, né? E a Ingrid realizou esse sonho, me mandou áudio, foto, tudo emocionadíssima lá e merece esse beijo então. E o pessoal tava falando do Foo Fighters, sabe do que eu me lembrei? Do quê? Que a gente foi ver junto Foo Fighters. É mesmo. Eu levei os ingressos, na verdade. Tu fez eu perder o Kaiser Chiefs. Ah, cara, mas Kaiser Chiefs é uma merda, meu. Ah, mas eu queria cantar Ruby, cara. Puta que pariu. Ah, que Ruby, o que é, meu? Isso aí eu não tá com eu nada. tocava no Guitar Hero, velho. Mas tudo bem. Ah, tá bom. Pra mim deu de salve. É isso aí. E outra coisa, tu viu aquele EP do Foo Fighters que lançou eles tocando Holiday in Cambodia ao vivo?
Cara, eu vi que eles estavam tocando essa música por aí, mas eu não, é de um EP, então. Vale a pena, procura ali, tem no cara, Spotify. Mas o show do Wizard chegou um momento que foi só cover, cara. Os caras largaram de mão, assim. Agora vão tocar o Nirvana pra galera aí. Muito bem, Gabriel Divan, vamos pros nossos primeiros jabazinhos aqui. Então, vá lá no vesteesquerda.com.br, escolha sua camiseta, coloca o cupom VIRACASACAS e você ganha 10% de desconto. Nossa parceria de sempre com a queridíssima Mulher Tamarindo, a Virgínia. Então você deve entrar lá no www.alquimistashop.com, escolher seus produtos, seus sabonetes. Ela até cogitou, Gabriel Divan, fazer um especial para esse programa. Tu viu, né? Opa, no Twitter. Pô, vi. Entra lá, compra suas coisinhas, deu acima de R$100, coloca o cupom VIRACASACAS e ganha 50% de desconto no frete via PAC. E é claro, Gabriel Divan, nossa parceria com o Artesão Pizzas Artesanais. Quer ter as honras? É aquela velha história, né? Você quer na região de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, principalmente no epicentro Canoas, voa Canoas, né? Você quer pedir uma pizza diferenciada? Você está afim de pizzas diferenciadas, jovem? Né? Então, o que acontece? Você não vai comprar aquela pizza pronta duranga lá do supermercado, né? Você vai comprar um negócio muito, muito, muito melhor, de muito mais qualidade, e aí você vai ou ir lá no Artesão, você encontra o endereço nas redes sociais, o Artesão Pizzas Artesanais pré-prontas, ou você telefona e você manda o WhatsApp que o pessoal lá responde, só que aí você diz assim, sou ouvinte do Vira Casacas, quero uma mata, e eu pensei em matar o Gilmar Mendes. Não, tô brincando. Você só diz que é ouvinte do Vira Casacas, que quer mamata, porque de mamata goes on, e aí o que acontece? Você ganha a sua pizza entregue em casa sem a teleentrega. Mas que delícia, cara, que delícia. Além disso, você pode nos seguir nas redes sociais, no @viracasacas no Twitter, @Gabriel Divan, @Felipe Abal e @Carapanarana. Estamos no Facebook, Vira Casacas Podcast. E tem o nosso site, né, viracasacas.com, onde nós temos todas as informações do episódio. E além disso, o nosso canal no YouTube também, caso você goste de escutar por lá, vai lá no YouTube, procura Vira Casacas Podcast, estão lá nossos episódios. E por fim, né, Gabriel Divan, quem quiser pode nos apoiar no apoia.se/viracasacas a partir de R$5 na categoria Pity. Olha aqui, ó, gente, fazer isso aqui essa hora da noite... Isso aqui, a gente não quer enriquecer com esse negócio, né? Aqui você não vai ficar rico. Como é que é o livro do Startup da Real? Lá? Esse livro não vai deixar você rico. O podcast não vai nos deixar nem perto disso. A gente só quer uma contribuição de R$5 mínimos para poder botar as coisas em ordem, poder pagar aí a galera, poder contribuir também, né, para os projetos que a gente apoia, para comprar um microfone melhor para o Gabriel, que vai gravar o podcast da Grécia lá com um microfone ruim, porque o bom estava no outro lugar, porque estava em outra cidade, porque o cara tá viajando. Tá, já estou me lamuriando. R$5 aí, meu. Porra, apoia aí. A partir de R$10 você entra na tradicional categoria Vira Casacas. E a partir de R$10.000 você entra na categoria George Soros. E eu, Gabriel Divan, Carapanã, vamos com você para Brasília fazer um tour no STF. E daí a gente vê se tem que passar no detector de metais ou não. Porra, que loucura, que loucura. Será que vão fazer será que vão fazer uma procura, uma busca na nossa casa, Divan, depois disso? Olha, eu acho que vão, porque tu sabe como é que é, né? Contra a gente é os desmandos, é o autoritarismo e é a Inquisição, né? Contra os nossos inimigos, fazem muito que bem. Mas, bom, vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre essas e outras incongruências com o nosso convidado. Aliás, já viu o desenho do Pica-Pau? Madeira! Gabriel Divan! Aqui, né? Fazer o quê? É isso aí, é nós. Estamos aqui mais uma noite, dessa vez abandonado, sem o nosso amigo Carapanã. Mas, enfim, né? Alguém tem que trabalhar nesse Brasil, né, cara? Bom, eu que estava trabalhando até agora, e eu não vou nem revelar o horário obsceno que nós estamos começando a gravar, né? Que eu diga.
Não, mas é que também o cara quer aplicar prova longa, não sei quantas laudas de prova, é isso aí que acontece. Mas enfim, Gabriel Divan, mais uma semana nós estamos muitíssimo bem acompanhados sempre, né? Não sei como é que pode pessoas tão ruins como a gente sempre bem acompanhados. E nessa semana aqui nós estamos com Guilherme Madeira, Dr. Wood, é isso aí? E aí, galera? Eu sou Madeira, Dr. Wood no Twitter, eu sou professor de processo penal, sou mestre e doutor em processo penal, sou juiz de direito há cerca de 20 anos e sou pai da Paçoca e da Filó, as minhas duas gatas que erraram no salve do penúltimo episódio, e sou o cara que não só entendeu, como adora o final de Lost. Olha só que maravilha. Não, essa parte do salve dos pets eu achei imperdoável. Imperdoável. É isso que acontece, o Divan que não gosta de gato, acontece esse tipo de coisa. E eu peço desculpas porque eu sou um grande admirador de felinos. Foi lamentável o que aconteceu, mas enfim, vamos ignorar isso. Eu espero que isso seja corrigido futuramente. Não, eu ia dizer uma coisa, tá? Mas aí eu já não sei se eu vou dizer mais. Eu ia fazer um elogio aqui, porque... Bom, mas enfim, né? Eu acho que a gente deve isso para os nossos ouvintes. Madeira, nos últimos tempos, era um dos caras mais conclamados a participar do Vira Casaca. As pessoas não só queriam a presença dele, como ficavam brabas conosco quando não era ele. Ó, pessoal, saiu o episódio aí com não sei quem. Porra, não é o Madeira. Tal. A gente ouvia xingamento, a gente ouvia uma série de impropérios, mas estamos aí agora e, claro, né? Estamos com a presença do Madeira, que muito nos causou felicidade e também uma certa inveja quando se manifestou nos últimos tempos 2 vezes no Anticast, para piorar, ainda por cima do lado da Virgínia, o que nos causou mais inveja ainda. Mas enfim, é uma alegria muito grande estar contigo aqui, Madeira. E eu vou dizer outra coisa também, hein? Eu já estava um pouco cansado aqui, porque esse podcast era só Nagel pra lá, Mark Fisher pra cá. Eu ficava sempre ali meio me sentindo abandonado, assim. Agora nós vamos falar do que todo mundo gosta, que é direito. Não, ninguém gosta. E processo penal. Então tá, gente. Valeu! Não, muito bem, muito bem. Gabriel Divan, depois dessa introdução magnífica aí, então, né? Eu tô aqui no meio de 2 processualistas, eu nem sei direito o que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer o orelha. Hoje eu vou fazer o orelha, sabe? Aquela que diz, não, mas eu não entendi, me explica de novo, tá? Esse aqui vai ser o meu papel hoje. Pode ser? Não, vai participar, claro, pelo amor de Deus, né? Vai contribuir, inclusive, né? Esse grande causídico aí, um cara já é um criminólogo, um trabalhista, um teórico do direito, é tudo. Que absurdo. Mas, Gabriel Divan, o senhor que é da área, então, introduza, por favor, ali uma pergunta no nosso convidado. Não, peraí, vamos organizar. Tá. Mas é o seguinte, em primeiro lugar, antes de mais nada, né, o Madeira depois ele vai ter tempo para fazer todo o jabá que ele quiser. Mas eu já começo dizendo que o livro do Madeira, né, o curso que ele tem, é um livro espetacular e veja bem, não há que se fazer aquela divisão. Nossa, é um livro muito teórico, ou nossa, é um livro mais para concurso. Meu amigo, quando a obra é boa e é muito boa, aí é batata, cara. Você estuda para mais de uma coisa com mais de um viés com ela. Então, falar aqui com o Madeira é uma grande honra para mim, inclusive, porque sou muito fã do trabalho dele, muito para além, né, da gente concordar com muita coisa, né, na rede social e em outros lugares. Mas, enfim, Madeira, vamos começar então já fazendo aí, puxando a artilharia aí. A gente falava a respeito de algumas coisas ao longo das tratativas, digamos assim, para esse episódio, e uma pergunta que eu te fiz ali naquele momento, que agora eu vou te reprisar para a gente fazer ela com a participação de todo mundo escutando e tudo mais, é o seguinte: a gente está vendo hoje em dia uma série de coisas que a gente vai aglutinar aqui sob o nome de terraplanismo, né? Mas eu não vou falar só daquelas pessoas que acreditam que a Terra possa ser plana. Eu estou falando dos caras que negam a possibilidade de um aquecimento global. Eu estou falando de pessoas que acham que não tem que tomar vacina. Eu estou falando de pessoas que acham que grandes conglomerados de empresas que estão basicamente, né, dando as cartas no capitalismo há muito tempo são todos comunistas. Enfim, tá uma loucura geral, né?
tá uma loucurada absurda e basicamente, né, ela tá que nem a pressão atmosférica, ela tá agindo por todos os lados. Você acha que já existe o terraplanismo jurídico, ou seja, você já consegue identificar algum efeito dessa era em que a gente está vivendo dentro do direito, né? Foi criada ou popularizada ou repopularizada de uns tempos para cá alguma teoria maluca como essa? Eu te pergunto por quê? Além de professor, Madeira é juiz, né? E além de tudo, vamos dizer assim que é também um intelectual público do direito, porque, né, está aí nos meios de acesso que a gente tem comentando as coisas e tudo mais. Então a primeira pergunta não é nem para o professor, para o teórico Madeira. A primeira pergunta é para o Madeira que, assim como nós, sob vários aspectos, vive o direito no dia a dia. A maluquice chegou de vez, nós já temos isso daí, nós já temos esse tipo de grupo atuando com esse tipo de ideia ou ainda não? Ou a gente está com outros problemas mais velhos, quiçá? Rapaz, desde que você me passou esse tema para eu pensar, eu fiquei anotando e conversando com alguns amigos e, infelizmente, eu acho que o terraplanismo chegou no direito e, infelizmente, eu acho que ele chegou para ficar por algum tempo. Acho que nós vamos sofrer, estamos sofrendo e sofreremos escolhas ruins que foram feitas ao longo dos últimos anos. E eu queria iniciar fazendo uma lembrança do Geraldo Prado, professor de processo penal, também um grande acadêmico. E o Geraldo Prado, num dos seminários do IBCCRIM, ele começa a fala dele dizendo que os professores de direito deveriam pedir desculpas e reconhecer que eles erraram. Eu acho que é isso, acho que nós, embora essa geração que esteja aí hoje decidindo as coisas ainda não tenha sido exatamente nossos alunos, essa geração que está, enfim, ocupando altos postos, mas os professores de direito erraram ao longo dos anos e é por isso que as coisas chegaram onde chegaram. Eu acho que talvez o principal, não sei se o principal, mas um dos principais causadores do terraplanismo jurídico é a ideia de que os fins justificam os meios. E isso fica muito claro no processo penal. Nós olhamos, principalmente quando olhamos para a imprensa e olhamos para os juízes, e percebemos que os juízes não têm, muitas vezes, clara qual é a sua função, qual é o seu papel. Basta lembrar, por exemplo, que a ministra Carmen Lúcia, quando assumiu a presidência do Supremo, ela fez reuniões com o Ministério Público, com a Polícia Federal, para discutir estratégias para combater a impunidade. Ora, com todo respeito, meu Deus do céu, mas não é papel do juiz combater a impunidade. O papel do juiz é ser aquele terceiro imparcial que vai julgar as causas. Se o juiz acha que o papel dele é combater a impunidade, eu tenho 2 promotores no caso, um defensor, e eu não tenho juiz. Então, hoje, no processo penal, acho que essa ideia de que os fins justificam os meios e que o papel do juiz é combater a impunidade é uma das principais causas disso que a gente pode chamar de terraplanismo jurídico. Eu não sei o que você acha disso, Gabriel. Eu pergunto por quê? Porque, de fato, talvez a pergunta ela tenha um viés até meio capcioso, né? Dado o fato de que não há nada novo, né? Essas teorias malucas, essa questão de vários tipos de negacionismo ou revisionismo, essa tentativa de tomada da discussão histórica a partir do questionamento de coisas que seriam verdades tidas por aceitas para tentar fazer uma espécie de mexida geral nas coisas, por mais incongruente que possa ser, por mais maluca que às vezes pareça, ela de certa forma não é nova. O que a gente está vendo, aliás, fala-se em questão de vacina e tudo. Poxa, o cara pensa em revolta da vacina, né? O cara vê quantos anos, quantas décadas ele corre para trás. E hoje em dia o argumento está aí de novo, ganhando uma escala, digamos assim, global, né?
Então, quando eu pergunto isso, eu pergunto por quê? Porque, claro, isso que o Madeira falou é muito importante, né? Aquela boa e velha noção de que nós não estamos falando simplesmente de uma questão de fim justificar meio, porque nós estamos lidando com o meio. O direito é esse meio. E o meio é muito importante, o meio é fundamental, o meio é o que tem que ser democrático, o meio é o que não pode ser totalitário, o meio é que tem que ser humano, nesse caso, e falível, né? A gente quer um direito eficiente, a gente quer um direito que atinja resultados, que nos dê garantias e seguranças, mas a gente tem que assumir que ele é um meio eleito justamente por humano e por democrático e, portanto, né, passível de falibilidade. Mas essa questão é justamente o cerne, porque quando a gente fala desse tipo de coisa, a gente remete, por exemplo, ao que o próprio Geraldo Prado, que muitos outros autores de altíssimo gabarito costumam falar a respeito de Inquisição ou neo-inquisição. Mas a questão ela girava mais em torno do será que já pintou, né, a maluquice ou a roupagem da maluquice da vez, né? E aí, claro, a gente vê de tudo, né? Esses tempos teve aquele juiz que motivou a decisão de não apreciar o pedido de uma das partes porque não houve o tratamento do gentílico correto, né? Esse tipo de coisa, eu acredito que a gente vai ver cada vez mais, porque, infelizmente, isso aí vem junto e vem a galope com os revivals desse tipo de coisa aí, né? O que o Madeira trouxe pra gente é sim um exemplo de uma coisa que deveria ser um descalabro, mas aí nós vamos ter que dizer que talvez não seja novo, talvez esse tipo de desrespeito aí, ele só adormece, ele dá um cochilo em alguns momentos históricos, mas ele está sempre alerta aí, no primeiro barulho um pouco mais intenso ele chega na sala. Eu só achei engraçado quando o Divan perguntou do terraplanismo jurídico, na minha cabeça, Gabriel, veio o seguinte, cara, o direito é o terraplanismo que deu certo, cara. Porra, sabe, porque assim, ó, vamos seguindo nessa linha do Madeira, que eu achei bem interessante a respeito da gente pedir desculpa para quem a gente forma, assim. Eu acho que um possível início disso aí é exatamente uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui no Vira Casacas, que talvez seja a gente pedir desculpa por existir uma crença no direito na forma como ele é posto, sabe? Talvez a gente tenha sido muito pouco crítico com o direito durante muito tempo, né? Porque assim, é aquele negócio que a gente já comentou em outras vezes, tu citou até em um momento histórico e tal, é aquele negócio da gente chegar numa aula no primeiro semestre e dizer, ai, como é que é? Homo ubi societas ibi ius. Vai tomar no meio do cu com esse negócio, cara, sabe? Daí, sempre houve direito, e o direito é necessário, e o direito é bom, e o direito tá no meio, e não sei o quê. Cara, assim, e essa crença que se tem em cima da figura do direito é o que desemboca exatamente numa soberba que a gente vê hoje em dia redundando desse tipo de coisa, né? Que depois a gente até pode, de repente, fixar um pouco mais, mas talvez seja localizável até numa Constituição de 88 ou nesse momento de pseudo redemocratização em que tu vai chegar nessa figura de juiz que vai querer se meter em investigação, que vai querer se meter em questão de corrupção, que vai querer fazer inquérito por conta própria e por aí vai, né? Então, assim, terraplanismo por terraplanismo, eu acho que o negócio já começa meio ruim, né? Eu acho que já não começa num pé muito bom, assim, pelo menos tendo em vista aquilo que apresenta e que é possível em termos de direito, né? Então, eu deixo uma provocação. Eu vejo essas coisas todas na forma como estão acontecendo, eu adiro totalmente ao que você falou. Acho que quando a gente ensina na graduação só uma pseudotécnica para os alunos, sem que eles entendam o porquê das escolhas do legislador e o porquê das escolhas da jurisprudência e o porquê que algumas escolhas estão mais adequadas e outras menos adequadas, quando a gente não ensina isso, a gente não desenvolve no aluno o senso crítico e ele simplesmente vai repetir aquilo que ele viu, aquela técnica, sem compreender todo o mecanismo que incide naquela técnica. E aí ele pode ser facilmente enganado ou levado por esse efeito manada das redes sociais por quem tiver o domínio da narrativa. Isso é muito triste, muito perigoso e muito também fruto
da nossa incapacidade de desenvolver um espírito crítico no aluno. Não, e cada vez mais, né, Madeira, esse negócio que tu fala, assim, da técnica, parece que cada vez mais se quer, pelo menos, que curso jurídico vire um curso técnico, né? Um curso de reprodução. Uma vez eu tive uma conversa com um colega em que eu disse para ele, eu tô a fim de pegar e fazer uma disciplina, nem que seja optativa, de teoria crítica do direito, e colocar uns pachucanes, e colocar umas loucuras. O cara disse, não, mas tu tem que botar o outro lado. Eu disse para ele, filho, o outro lado é o que tu vê na faculdade inteira. Sabe? O normalzinho, o padrão é o que é visto numa faculdade de direito, na maioria das vezes, não quero generalizar também. Então existe muita falta dessa questão crítica, desse olhar de que não é normal, não é assim que é para funcionar, né? Então que tem muita coisa errada em tudo isso. A gente costuma ver, para quem é neófito ali no negócio, não, a lei funciona de tal forma, o juiz busca, sei lá, os caras usam palavra tipo justiça, né, que eu acho meio absurdo. Então, eu acho perfeito, cara, essa noção de que se fixa muito numa técnica e se deixa de lado várias outras coisas que seriam extremamente importantes para a formação não de um técnico em direito, mas de um jurista, né? Uhum. Bom, vamos lá. O Madeira estava com um cardápio aí de algumas coisas que ele ia lançar e tô prevendo que vem bomba, vamos lá. Olha, a primeira coisa que eu confesso que eu fiquei chocado, e ainda hoje eu conversei de novo ao telefone com esse meu amigo defensor público, e eu falei, cara, você tem certeza do que você está falando? Porque não é possível. Ele falou assim, Madeira, eu sou defensor público há 20 e tantos anos, sou professor doutor, sou seu amigo, acredita em mim. E ele me mandou as decisões pelo WhatsApp. Primeiro tema que, para mim, é claro de terraplanismo jurídico. Juízes da execução penal tem convertido pena de multa em prisão. Porra, cara, mas a previsão é expressa, cara. Exato, a previsão é... Então, olha, para o ouvinte que nos ouve e que não tem entendido o absurdo da coisa, em 96 mudou a lei, 96, tem mais de 20 anos, proibindo a conversão da multa em prisão e determinando que fosse executada na vara da Fazenda Pública. Pois bem, há um acórdão, em que há um trecho de um acórdão do STJ que o ministro menciona sobre essa conversão, mas é um evidente equívoco, está claro que é um equívoco. E os juízes, alguns juízes da execução penal, têm, então, determinado a conversão da pena de multa em prisão, contra o texto expresso da lei penal. A lei penal é clara, é dívida de valor. E aí fica louco, porque o pessoal fica discutindo quais os critérios para converter a multa em prisão. Ou seja, de novo, aquela ideia de que o juiz discorda da lei e o juiz simplesmente opta por aplicar algo que na visão dele é melhor. Ele que não foi eleito, ele que não submeteu a escrutínio popular, ele acha que é melhor decidir algo contra texto expresso de lei. Você já viu algo parecido aí na região de vocês? Vocês já viram algo assim? Não, olha só, é um momento muito triste, né? Principalmente em termos jurídico-processuais penais, porque durante muito tempo a gente fica pensando em como é que tem que modificar a legislação, como é que a gente tem que flagrar inconstitucionalidades na lei que fazem com que aí sim você tenha uma possibilidade de você questionar a validade da lei, em alguns casos, em alguns tipos de controle, mas é muito complicado quando um cara extremamente crítico, ele tem que se valer da letra fria da lei como arma e dizer assim, pelo amor de Deus, isso aqui é o mínimo e o senhor cumpra aí, faz favor, cara. Os caras não querem saber. Eu não tenho noção de isso aqui. Claro, casos, se eu vou procurar, certamente existe. Agora, que haja uma jurisprudência massificada aqui, eu não vou dizer, aliás, que não há, tá? Posso estar cravando uma coisa que a matemática ponta do lápis para uma pesquisa agora no site do tribunal não me dê confirmação, mas eu acredito que não, né? Ser revolucionário hoje é seguir a lei, né? É ser positivista. Olha, quase isso. Você sabe que aqui, só para fazer justiça, a jurisprudência do tribunal reforma todas essas decisões, mas o que me incomoda é que
haja decisões nesse sentido, né? Que os juízes decidam assim. Isso é assustador. Eu separei um segundo tema que também demonstra, eu tenho visto com muita preocupação, ainda é isolado, e eu fui pesquisar para entender depois o que tinha acontecido, por que isso tinha surgido. Bom, o ouvinte precisa lembrar que o Brasil, por força de resolução do CNJ, decidiu cumprir as determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos e criar a audiência de custódia. A audiência de custódia está prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, a ideia de que o preso deve ser apresentado ao juiz. E por que existe isso? Existe isso para que o juiz avalie como se deu a prisão, avalie se houve tortura ou indícios de maus tratos contra o preso. É simplesmente essa a ideia da audiência de custódia, ser um filtro contra desaparecimentos forçados. E aí, vocês devem ter visto nos jornais que mais de um juiz, na audiência de custódia, o que eles fazem? O promotor oferece a denúncia, o juiz recebe, o advogado faz a defesa oral nessa audiência, colhem testemunhas, colhem a prova e já dão a sentença na audiência. Cara, assim, ó, vamos lá, vamos tentar tornar ainda mais didática a explicação do Madeira. Ia te pedir, eu vou fazer o orelha aqui, eu vou pedir sempre que tiver coisa assim de juridiqueza ali, eu vou pedir para explicar. Não, vamos lá. O que é uma audiência de custódia? Gente, não é nada mais, nada menos do que uma audiência célere, rápida, uma audiência diminuída, que serve basicamente para a gente fazer uma decisão quanto à manutenção da prisão de um cara, por exemplo, uma prisão em flagrante, se ela vai virar uma preventiva, se o cara vai seguir preso depois do flagrante, ou se, a partir de o início de uma investigação, ele pode, por algum motivo, estar solto, porque não oferece risco, porque ele paga uma fiança, porque ele vai estar sujeito a alguma outra cautelar. Nem todo mundo, pessoal, ao contrário do que muitos tentam fazer a gente acreditar, nem todo mundo é ultra perigoso, nem todo mundo vai sair por aí matando todas as pessoas do shopping, nem todo mundo vai causar um cataclisma, não. Às vezes o cara tá pego em flagrante por uma coisa que é leve, que é pouca, ele é primário, ele tem trabalho, ele tem família, ele não oferece tanto risco. O ideal é essa pessoa não ficar presa. O ideal é a prisão servir para quem eventualmente precise desse tipo de contenção. E a gente pode até discutir o teor dessa necessidade ou não, mas o fato é, essa audiência de custódia ela serve para que essa decisão do juiz sobre quem fica solto necessariamente no início ou preso, ela seja tomada não só com base em papelada voando para tudo que é lado, porque a previsão legal normal é que o juiz vai decidir isso aí muitas vezes de uma maneira muito solitária, com um pedido chegando na delegacia, com a questão da lavratura, com algum que outro pedido eventual de Ministério Público. Quando a gente fala de audiência de custódia, a gente está falando de uma audiência que está determinada, como Madeira lembrou, pelo Pacto de San José da Costa Rica, pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos, e ela fornece um mínimo de lisura para a coisa, porque essa decisão aí vai ser tomada ouvindo as partes, e ouvindo inclusive a acusação, né, para que o acusador talvez possa dizer que não, o cara merece ficar preso por N motivos. Então, o absurdo que você visualiza quando o camarada vai ser submetido a uma audiência de custódia para decidir se ele tem que permanecer durante os trâmites da investigação e posterior do processo preso de uma maneira preventiva, de uma maneira cautelar, e isso aí já se transforma numa espécie de audiência onde sai uma decisão, cara, isso é um completo absurdo. Eu vou falar um exemplo aqui, a gente sabe que o Madeira gosta muito de cinema, né? Imagina que você está vendo um filme, daí aparece a cena inicial, aparece assim o nome dos atores, aparece dirigido por fulano de tal, aí corta para uma cena onde aparece o figurino, o final, trilha sonora e termina, sabe? Que esse exemplo poderia ser uma coisa muito boba ou muito engraçada, dependendo, mas nós não estamos falando de filme ou anedota abreviada, nós estamos falando de um processo que está ganhando a sua decisão final, está ganhando a sua decisão ápice, quando ele deveria estar recém pensando se há a possibilidade de ele ter algum início ou não, porque muitas vezes essa audiência lida com questão investigativa, nem começou nada ainda. Vamos lá. Também eu quero fazer um adendo sobre isso, principalmente porque é possível que alguém esteja nos ouvindo agora
e pense assim, não, mas é melhor para o réu, é melhor para todo mundo porque vai mais rápido. A primeira vez que eu falei isso com alunos em sala de aula, muitos me questionaram. Falaram, mas professor, é melhor porque vai mais rápido. Falei, bom, gente, muito bem. Então, vamos pensar nisso que vocês estão me dizendo. É mais rápido? É mais rápido. Vocês têm toda a razão. Agora, isso significa que é melhor? O ser mais rápido é melhor? É a primeira pergunta que deve ser feita. Tempo, ele também age em favor das pessoas para que elas possam tomar uma decisão mais refletida, mais bem pensada. Os prazos devem ser observados para que a acusação seja mais bem feita e também a defesa. Mas há um segundo aspecto. A resolução não permite que isso seja feito. Quando a resolução não permite e você deixa o juiz fazer, por mais bem intencionado que esteja o juiz, o fato é que você está deixando o juiz, em nome de dos fins que se consideram legítimos, e eu até questiono, mas em nome de fins que se consideram legítimos, você está deixando o juiz mudar a lei. Então, esse é o problema. Um dos grandes problemas, que eu volto ao meu início. Os fins justificarem os meios. Os fins não podem justificar os meios. E mais, o meio, que é o direito, não pode ser deturpado em nome do fim. Isso, para mim, é a manifestação pura de terraplanismo jurídico. É deixar o juiz, em nome de valores alegadamente superiores, ignorar a lei. Significa, quando você concorda que o juiz ignore a lei, você está dizendo que o seu voto, aquele voto que você foi lá fazer na urna, votar no deputado X, no senador Y, não valeu nada. Você está deixando o juiz tirar de você o poder de decidir, em última instância. Então, isso, para mim, é muito complicado e muito triste que as pessoas não estejam percebendo isso. Não sei se vocês concordam com isso, enfim. Só quero dizer uma coisa antes, só para lembrar o Madeira. Em Porto Alegre, estava acontecendo nas audiências de custódia uma outra coisa, que era o seguinte, ó. Porto Alegre, o pessoal estava decidindo no fórum, né? O juiz estava recebendo e dando um despacho, como se fosse um flagrante normal, sem audiência, e aí vai para essa audiência para o juiz da audiência mais ou menos não avaliar a audiência em si. Ele vai avaliar se ele vai manter ou não manter, se ele vai fazer vigorar, como quase sempre acontecia, a decisão do juiz inicial. Ou seja, uma coisa que era para ser decidida numa audiência com as partes debatendo e com o juiz decidindo no calor ali do debate, ela acabou virando uma decisão onde alguém dava ao estilo antigo, ao estilo solitário, e o juiz da audiência de custódia ele estava lá basicamente para referendar o que o seu colega falou. Então a audiência acaba virando uma palhaçada também, né? O que eu não sei, em nível de desrespeito e de maluquice, só não é maior do que o cara ganhar uma sentença já em relação à pena na própria audiência, que não serve para isso. E pior, com concordância da defesa. Nós estamos falando de advogados e defensores públicos concordando com esse ato do juiz. Nossa. O que é assustador. Gente, minha única colocação a respeito disso aí, apesar de eu não viver nesse meio, é o seguinte: eu tenho um certo receio com esse discurso em relação a um ativismo judicial, a uma liberdade maior do juiz, etc. Porque, assim, eu acho que, em primeiro lugar, eu não vejo esse negócio de uma democracia esplêndida na feitura de leis, sabe? Porque a gente sabe bem como é que funciona o processo eleitoral no Brasil, a gente sabe muito bem quem é que é eleito, a gente sabe muito bem também que, mesmo que tudo funcione da forma como seria para funcionar, o representante não tem a mínima obrigação de efetivar a vontade do representado, sabe? Eu já fiz algumas pesquisas a respeito do assunto, já fiz alguns testes empíricos a respeito disso aí. Então, a lei, ela é um troço que é... Como é que eu posso dizer? Ela tem que ser analisada por si, né? Até em questão de momento em que foi feito, as 12 milhões
de técnicas hermenêuticas que pode ser feito sobre isso aí, mas eu não sei se exatamente ela é um produto democrático por si mesmo. E daí eu quero talvez mais provocar ainda, porque assim, a gente pode concordar com um monte de coisa que venha num sentido contrário, por exemplo, a uma convenção de direitos humanos, ou a uma constituição, ou todas essas coisas que são de um padrão mínimo, que hoje em dia tu vê as pessoas xingando os outros de garantista, né? Ah, meu Deus, seu maldito garantista. Tá, você é uma pessoa que observa a Constituição, nossa, que punk. Sabe? Não entendo muito bem isso aí. Mas, e quando isso vai para o outro lado, gente? Vocês são da opinião de que o juiz, então, ele nunca pode ter uma visão diferente daquilo que está na lei. Ele tem que ficar adstrito a isso o tempo todo, porque vê bem, né? Isso aqui eu já comentei com o Divan em outros episódios também. Eu sou da época de quando eu fazia faculdade que tinha a galera do direito alternativo aqui no Rio Grande do Sul, sabe? E era um pessoal, porra, eu tinha a pastinha escrito justiça mesmo que contra a lei, sabe? Com todos os poréns que a gente pode botar nisso aí, o que vocês pensam a respeito disso? Porque, eu digo, é óbvio, né? Tem coisas que são ao arrepio, tem coisas que são efetivamente antidemocráticas, que são contra o intuito geral do que se deveria ter, por exemplo, por um sistema penal. Mas muitas vezes não. E a lei nem sempre é esse escoro que a gente gostaria que fosse, ou, né, deveria ser, pelo menos, dentro do sistema que a gente tem. Divan, quer falar primeiro? Olha, eu vou falar porque essa discussão já tive até com o nosso querido amigo Fabrício. Claro, dá para dizer, de alguma forma, que os alternativistas, digamos assim, né, principalmente ali a partir dos anos 80 e 90, que beberam muito na fonte da teoria crítica do direito, até que tu estava falando antes, claro que não com a mesma matriz, não com os mesmos interesses, né, com muito mais visão de política e de democracia, com uma série de pressupostos que também eram distintos, mas eu acho que dá para dizer que, em alguma maneira, eles alargaram o espaço da porteira por onde passam os ativistas que a gente vai considerar os ativistas tétricos, né? Os ativistas, esse tipo de cara que promove esse tipo de bagunça que o Madeira estava relatando. Por quê? Bom, a gente sabe que você tem um motivo quando você tem um ordenamento que não tem uma Constituição sólida vigente, né? Como a gente está falando dos anos 80 no Brasil, pré-88, a gente sabe que você tinha uma série de fatores que remetiam a um governo que já era dos finalmente, mas ainda era um governo que está na trilha da ditadura militar. Então, óbvio, você julgar contra a lei para você fazer valer um certo ideal de democracia naquele momento, eu não vou dizer que está errado, até porque eu concordo com aquilo, né? E na época, né, oxalá que houvesse gente fazendo isso. Quando passa a entrar em vigor uma Constituição e quando ela passa a trazer o rol de valores democráticos, supostamente democráticos ou pretensamente democráticos, né, que ela traz, eu falo isso aí porque a gente sabe que isso não se aplica necessariamente na prática como gostaríamos, aí você tem um outro momento que é: vamos adequar as leis infra, as leis de baixo, à Constituição, como deveria ser. E aí também existe uma interpretação que muitas vezes vai ser contra a lei. Muitas vezes vai adequar essa lei com esse propósito de discutir constitucionalidade. Agora, é diferente, sim, você simplesmente pegar, não motivar por uma inconstitucionalidade, não fazer uma interpretação que está lastreada em alguma coisa que pode ser analisada sob esse viés, sob esse prisma técnico, e dizer que você acha que é melhor e pronto, e aí você baseia em argumentos completamente metafísicos, ou malucos, ou fantasiosos, ou midiáticos, como a impunidade, a bandidagem, a não sei o que, o excesso de garantismo. Agora, vou repetir, por mais que haja toda essa diferença, e é um abismo de diferença, principalmente técnica e talvez até de índole, entre muitas pessoas que fazem uma coisa e outra, não dá para negar que sim, no instante que tu tem uma justificativa do bem, para você dar uma desviada em alguns aspectos, eu não vou dizer que isso é decorrência
tão direta ou causal matemática, mas existe um parentesco sim em alguém que vai fazer a sua própria, o seu próprio desviozinho do bem, em que pese seja escancaradamente, entre aspas, do mal, né? Não deixa de haver uma legitimidade. Agora, claro, repito, né, pessoal, não estou comparando o pessoal, principalmente do direito alternativo brasileiro, com certas coisas que a gente está vendo por aí, mas sim, você está vendo duas pessoas que está motivada por um ideal e está julgando contra a lei. Agora, se o ideal é bom ou ruim, né, a gente não pode também medir se ele está ou não está do nosso lado, né? Eu acho que eu estou do lado certo, mas tem gente que acha também, né? E eu concordo plenamente. Sabe que esse ano eu completei 20 anos de magistratura e como juiz eu dei algumas decisões que podem ser chamadas de ativistas. Por exemplo, a primeira decisão no Brasil que autorizou a mudança de nome de um transexual sem cirurgia foi minha. E isso depois acabou batendo lá no Supremo e foi decidido pelo Supremo com repercussão geral. Também a primeira decisão que aplicou o caso Gomes Lund no Brasil e determinou a retificação do registro para constar que a pessoa morreu dentro do DOPS, vítima de tortura, foi minha. Em algum grau, a gente pode reconhecer que isso é uma forma de ativismo, eu não nego. Só que, passados todos esses anos, eu vejo hoje e vejo o que está acontecendo e eu acho que o pêndulo está indo para um outro lado e, em nome de um suposto ativismo, estão fazendo todas essas barbaridades. Por exemplo, eu fiz até uma enquete no meu Twitter e, aparentemente, ninguém, salvo uma única pessoa, concorda com isso. Divan, o que você me diz desse inquérito contra fake news que tem lá no Supremo? Você conhece alguém que defenda a validade desse inquérito? Explica para a galera o que é esse inquérito, para a galera poder entender. Enfim, eu estou levantando a bola porque imagino que você seja absolutamente contra isso, mas em nome de determinados valores, o Supremo está tocando esse inquérito e é uma coisa assustadora. Fizeram aquela busca e apreensão na casa do Janot com base nesse inquérito. Então, o que você me diz sobre isso? E é mais uma das coisas que a gente poderia caracterizar como terraplanistas, né? Não, olha, a gente chegou até participar, eu, Felipe, do Anticast com o Ivan no início do ano, para poder falar a respeito de certas coisas. Entre elas, essa questão, porque naquele momento você criava um precedente e você criava um exemplo bastante perigoso, em que pese também a gente fica falando dessas coisas. Em que pese. Em que pese, exatamente, né? A gente fica falando dessas coisas sempre em tom meio anedótico, porque o Brasil virou uma central de piadas políticas, né? E tudo a gente consegue transformar em meme, em brincadeira. Não que não tenha que brincar, mas é óbvio que para quem trabalha na área, você está vendo ali uma série de coisas que não são só um fato político da semana. Eu me lembro que quando começou essa movimentação no Supremo, eu fiquei pensando assim, cara, primeiro que juiz, né, ordenar a abertura de investigação, e eu estou falando juiz no sentido lato, né, porque o magistrado que é ministro de uma corte suprema, como o STF, ele é também um juiz em certo aspecto. Então, vê bem, ele mandar abrir investigação vai contra todo e qualquer parâmetro natural da coisa, até porque se você for tentar fazer um lastro legal disso, você vai ser baseado lá num procedimento que já deixou de existir há muito tempo no Brasil, que era o procedimento judicial forme. Para alguns tipos de crimes, o juiz mandava abrir o inquérito. Quer dizer, já é ridículo. Eu vou dizer para vocês, e quem é meu aluno, quem já me viu falando em aula, em palestra e coisa parecida, já ouviu isso aqui. Eu já acho ridículo
que o juiz tem um controle sobre se o Ministério Público quer arquivar algumas ações, porque tem que haver algum controle, mas eu acho que não por parte do juiz da causa, né? Afinal de contas, seria mais ou menos como o seu acusador não querer levar a coisa adiante e o juiz imparcial que vai te julgar dizer que ele tem que acusar, né? Então aqui nós estamos num nível ainda mais escabroso, porque é um nível anterior. Tu tem um magistrado, um juiz ou um ministro que seja, mandando abrir uma investigação cuja vítima, de uma maneira aberta, é ele mesmo, né? Ou seja, o cara está mandando que se abra uma investigação para apurar fatos cometidos contra membros do tribunal, inclusive ele. E aí você tem aquele show de horrores, né, daqueles mandados de busca, e você tem ele se baseando numa parte do regimento do Supremo que tem a ver com uma questão interna. É óbvio que se acontecer um crime lá dentro da casa, eu estou falando do prédio, do espaço físico, é óbvio que alguém que manda no tribunal, como por exemplo o presidente da corte, ele vai mandar abrir uma investigação. Não está falando que aquilo é um salvo-conduto para você simplesmente mandar investigar pessoas, né? E então é completamente bizarro aquilo. E agora ganhou uma nota ainda mais bizarra, porque houve essa busca. E aí, claro, né, pessoal, por mais que seja uma coisa esquisita, por mais que seja uma coisa que até apavore alguns, vamos concordar, né? Ninguém gosta de ficar sabendo que alguém planejou ou cogitou a possibilidade de vir dar um tiro na gente, né? Agora, você está fazendo uma busca na casa de um cara porque, segundo um livro que vai sair, ele em algum momento teve uma ideia de ir lá e dar uns tiros no cara. Isso aqui. Pelo amor de Deus, cara, sabe? Esse é o tipo de coisa que a gente não pode aceitar por vários motivos, mas eu vou ficar só com um deles, que é para a gente falar aqui do tal terraplanismo, né, jurídico. A gente não pode aceitar esse tipo de figura pública que simplesmente vai lá e acha que está fazendo uma atitude muito de coragem, de macheza, isso aqui. Eu vou resolver o negócio agora, dele uma busca na casa do homem lá, isso aqui. Mas pelo amor de Deus, cara, isso não tem nenhum sentido. Isso aí é uma coisa abilolada. E aí, para algumas pessoas, passa que o cara, ó, viu só? Foi brincar com o ministro lá, tomou-lhe uma busca e tudo mais. Mas, gente, peraí um pouquinho, cara. Isso aqui tá muito errado. Tá muito errado, tá completamente distorcido. E, aliás, é mais um capítulo de outra distorção, né? Que não deixa de ser o Supremo tendo competências 1000 que extravasam a competência do que seria uma de um Supremo, né? Ou seja, o Supremo atualmente está conduzindo inquérito e despachando mandado de busca para cara que talvez tenha cogitado atirar em alguém. Eu costumo brincar sobre esse inquérito que houve uma alteração na Constituição Federal que criou inquérito no Supremo quando a vítima for ministro do Supremo. Para quem não é muito afeto à área, eu só lembro que a Constituição prevê que existe a possibilidade de inquérito no Supremo quando quem for suspeito de cometer o crime for alguma autoridade, como ministro de Estado, deputado federal, senador. Agora, não prevê inquérito para quando o ministro ou essas autoridades forem vítima. E o que o Supremo está fazendo agora é justamente isso, é um inquérito que existe lá quando essas pessoas forem vítimas. Agora, o que me chama a atenção, e eu vejo isso de uma maneira muito clara, é que hoje todo mundo quer um juiz para chamar de seu. Então, veja, você tem o Supremo tomando esse inquérito e ele foi defendido pelo atual Procurador-Geral da República, pelo Aras. Ele soltou uma nota dizendo que isso era importante em nome da busca da verdade real. Só que eu vejo a maior parte dos procuradores criticando esse inquérito no Supremo. Só que são os mesmos procuradores que lá atrás sustentavam que foi correta a liberação do áudio pelo Sérgio Moro, do áudio da Dilma Lula, daquela conversa dos dois. Eles sustentavam a validade daquela liberação. E eu até fiz um pequeno fio no Twitter hoje, eu falei, olha, vocês precisam decidir. Não dá para criticar o inquérito no Supremo se você apoia os desmandos da Lava Jato, e vice-versa. Nós precisamos
fazer um pacto pela legalidade e criticar as coisas não porque elas nos afetem ou elas afetem interesses corporativistas ou sei lá o quê, mas porque elas são erradas. Liberar o áudio Dilma-Lula era errado. Tanto era errado que o Supremo declarou a ilegalidade, ou melhor, a ilicitude daquilo. Esse inquérito no Supremo também é errado. A gente não precisa escolher qual ilegalidade a gente vai defender. A gente deve rejeitar todas as ilegalidades. Aliás, a gente poderia até dizer que defender ilegalidades é terraplanismo jurídico. Não sei como é que vocês veem isso. A dança, aliás, um dos aspectos, né, desse terraplanismo jurídico da mesma forma como as figuras políticas elas vão do céu ao inferno, na opinião de algumas pessoas que andam nos últimos tempos frequentando as ruas, né? A questão jurídica também é interessante, porque, veja bem, Toffoli, por exemplo, passou mais de 15 anos sendo defenestrado como uma espécie de o fantoche do Dirceu, o secretário do PT, o amigo do Lula. Agora, você percebe uma série de movimentações que fazem com que larguem do pé do Toffoli. E estão pegando no pé de outras figuras, justamente fazendo colar essas pechas de petista e coisa parecida, sendo que as figuras não passaram jamais nem perto desse tipo de coisa. Um dos grandes vilões dos últimos tempos, que era um vilão para um pessoal que tinha um viés mais de esquerda, e aí atualmente ele é basicamente o diabo na Terra para o pessoal que faz aquela espécie de malhação de Judas da esquerda, que é o Gilmar Mendes. E esse cara, ele durante muito tempo foi um dos símbolos de desmandos e de algumas decisões controversas, no sentido de que muita gente gostava. De uma hora para outra, ele virou o cara a ser apedrejado, e agora, por exemplo, com esse tipo de situação como a busca na casa do Janot, o pessoal está dizendo, olha só que absurdo, o autoritarismo, a vergonha, esse cara faz o que quiser e tudo mais. Mas assim como tem naquelas páginas de rede social, né, que o pessoal pega e diz assim, ó, o cara, não defendi fulano de tal, defendeu sim. Dá vontade de pegar e, né, juntar um monte de informação que você tem da pessoa e dizer assim, não, só um pouquinho, cara. Até ontem estava tudo bem que esses caras estavam fazendo, porque aí a gente volta para aquela velha história que a gente estava conversando agora há pouco. O alternativismo, vou falar de um modo genérico, ele tem um lado muito bacana, ele tem uma coisa que a gente percebe até como necessária, mas não dá para negar a parcela de alimento que ele dá para esse tipo de coisa, porque tem cara que faz por canalice, agora tem cara que se considera um alternativista, tem cara que manda e desmanda e opta pelos fins e não pelos meios, fazendo uma distorção completa do que aquele pessoal dizia e inclusive tentando de uma maneira bem hipócrita se escudar naquele tipo de coisa, daquele tipo de galera. Então, realmente, tem muita gente boa de cabelo em pé com uma decisão como essa última e nessa espécie de acobertamento, né, desse agasalhar do Gilmar Mendes, quando, na verdade, se a decisão for tomada em relação a outros tipos de réus, em outros tipos de contenda, tá tudo bem, obrigado. Mesma coisa, essa velha história que foi citada da gravação Dilma e Lula. Porque, afinal de contas, né, se alguém acha feio um jornalista publicar notícias e elementos que chegaram bombasticamente para ele, né, essa pessoa ela tem que ter um senso de critério para poder dizer também, olha, um juiz federal divulgar na imprensa antes de comunicar ao Supremo uma coisa que envolvia uma presidente da República, por exemplo. Não estou nem falando do decoro processual, eu estou falando de pintou presidente na jogada, quem tem que avaliar esse material automaticamente não é mais o cara. O cara vai lá e joga para a Rede Globo. Agora, o mesmo cara vai lá e critica e tenta inventar 1000 histórias mirabolantes para desfazer o trabalho de um jornalista como o pessoal do Intercept. Eu só queria dizer que eu não tenho ministro de estimação, tá? Isso é coisa dos outros. E uma coisa só que eu pensei ali quando o Madeira estava falando a respeito das decisões dele que podem ser tidas como ativistas foi o seguinte, né? Talvez se a gente pegar e mudar um pouquinho a frase do saudoso Thomas Sankara,
que dizia que um militar sem formação política e ideológica é um criminoso em potencial, eu acho também que um juiz sem formação política e ideológica é um criminoso em potencial. Porque a grande diferença dos alternativistas é que essa galera tinha uma formação política, tinha um pensamento bem diferente, né, do que qualquer um que acha também que pode tirar coisa do cu ali e dizer, eu acho então que para eu ficar mais bonitinho na foto, que é porque vão achar mais legal a minha decisão aqui, eu faço uma coisa dessa usando esses significantes mestres do tipo ao clamor popular contra a impunidade, né? Então, eu acho que tem um negócio mais ou menos por aí. Aliás, falando em clamor popular, uma das coisas que eu também coloquei como terraplanismo jurídico, mas essa, como bem lembrou o Divan, sempre existiu, é usar a ordem pública para decretar a prisão preventiva e fundamentar essa prisão preventiva numa gravidade em abstrato do crime. Então, para deixar a coisa mais clara para o nosso ouvinte, o juiz pode decretar prisão preventiva e está previsto lá no Código de Processo Penal, no artigo 312, por garantia da ordem pública. Existe uma baita discussão doutrinária sobre o que é garantia da ordem pública. Só que existe um relativo consenso em dizer o seguinte, olha, garantia da ordem pública, ela é considerada pela gravidade em concreto do crime, ou seja, naquele caso concreto, mas não pela gravidade em abstrato. Por exemplo, eu normalmente sou vítima de crimes lá no centro de São Paulo. E isso é sério. Eu já devem ter levado o meu celular umas 4 ou 5 vezes, porque eu paro para tirar foto, quando eu vejo algo que eu acho bonito, ou eu estou falando ao celular, passa alguém de bicicleta, pega meu celular e vai embora. E daí eu falo para os alunos, vamos supor que eu consiga prender uma dessas pessoas e o juiz escreva o seguinte, o roubo é um crime grave que assola toda a sociedade e gera um sentimento de impunidade se a pessoa ficar solta. Eu falo, gente, é evidente que isso não pode ser usado para decretar a prisão preventiva. E por quê? Porque todo roubo é grave. Se eu pudesse usar isso para decretar a prisão preventiva, então todo roubo iria ter que gerar a prisão preventiva da pessoa. E não é o que a Constituição traçou para nós. E daí os alunos me perguntam, como nesse caso poderia decretar a preventiva? Eu falei, olha, por exemplo, se o juiz dissesse que aquele roubo se reveste de especial gravidade, pois foi cometido às 5 da tarde, em local movimentado, com arma de fogo, havendo indícios da participação de uma quadrilha, então ali poderia. A gravidade em abstrato não pode. E veja, é assim desde que eu passei no concurso da magistratura, ou até antes, há 20 anos é assim. E, no entanto, os juízes continuam decretando a prisão com base na gravidade em abstrato do crime. Ou seja, de novo eu volto ao início na fala do Geraldo Prado. Não deu muito certo o que eles fizeram com a nossa geração. Nós precisamos ser melhores, a gente precisa dar uma formação melhor para os nossos alunos, para que eles no futuro não venham a, por exemplo, decretar prisões preventivas com esses termos absolutamente vagos e rechaçados pela jurisprudência. Com os meus alunos, eu sempre tento, eu leciono essa matéria lá na graduação, eu sempre tento mostrar para eles a importância deles terem consciência dos papéis e falo, gente, daqui 5 anos são vocês que vão estar prendendo ou soltando as pessoas. Que tipo de juiz vocês vão querer ser, que tipo de promotor, que tipo de defensor público ou advogado, enfim. Então, tento mostrar que não adianta você entender isso agora e lá na frente, quando você tiver o poder da caneta, você ignorar tudo que você aprendeu. Não sei se você trabalha isso com seus alunos, se vocês trabalham isso com os alunos de vocês, ou como trabalham, enfim, como trabalhar isso.
Bom, é assim, Madeira, no meu caso, eu costumo pegar alunos que são ingressantes, sabe? Primeiro nível mesmo, assim. Então, tem algumas coisas que eu acho bem importantes de ressaltar. Primeiro lugar é o seguinte, né? A gente vê muita gente chegando numa faculdade de Direito que a grande formação está na Universidade do Zap, do Facebook e por aí vai, né? Então, a gente tem um senso comum bem arraigado em relação a essas coisas. O que me apavora muito, e é o que deve ser mudado numa faculdade de Direito quando acontece, é exatamente aquela pessoa que entra com a ideia de eu vou ser delegado, ou eu vou ser promotor, ou eu vou ser juiz, e na verdade está na cabeça com a ideia simplesmente de eu quero punir, eu quero prender, eu quero ser o grande justiceiro que vai, né, salvar toda a sociedade. Então eu acho que tem uma ideia disso aí e pior, eu acho que é uma ideia que muito poucos conseguem se livrar com o passar do tempo. E a outra coisa é que existe um desligamento muito forte em relação à questão social, em relação à sociedade, sabe? Porque parece que muita gente esquece que, geralmente, quando tu fala de um curso de direito, tu tá falando, né, no nosso caso, por exemplo, na verdade se chama uma faculdade de ciências jurídicas e sociais. Mesmo que não seja o caso, você está falando de uma ciência social. Então, deve ser pensado a respeito de toda uma miríade de coisas que envolve essa sociedade, né? Tu vê só, o roubo é uma coisa extremamente grave. Claro que é grave por causa que a gente está falando de um sistema que é feito para proteger propriedade. Uhum. Agora, né, que o principal valor protegido é propriedade. Agora, tem que ser assim? É isso mesmo? Né? Quando você entra numa faculdade, quando você pensa a respeito de direitos, tu pensa, né, eu estou falando desse senso comum, né? Se a coisa que você está fazendo é proteger propriedade, porra, tem coisa muito mais importante do que isso, tem coisa muito mais relevante do que isso. Então, me parece que assim, esse afastamento da questão social, essa ideologia positivista, essa ideologia punitivista, mas positivista também, né, que existe, essa questão toda de existir a justiça através da punição, através do julgamento, juiz bom é o juiz que condena, promotor bom é o promotor que condena, delegado bom é o delegado que prende, policial bom é o que prende e, se possível, dá umas pauladas, sabe? Então, assim, essa ideia toda que existe em cima do fenômeno jurídico é muito triste. Não que seja fora do que é para ele ser. Não que seja muito fora do que é para ele ser, porque ele foi construído mais ou menos sobre essas bases. Agora, efetivamente, né, mesmo pensando dentro do sistema, eu penso que existiriam coisas mais humanas, existem coisas mais corretas a ser feitas, seguindo uma base já existente, tanto de teoria crítica, quanto mesmo de questão principiológica, e pelo menos, né, de garantias constitucionais. Então, eu acho que muito disso é desse apego que se tem a essa coisa, e como eu falei antes, eu não estava brincando, essa questão de uma formação política e ideológica é importante, porque quando tu vê um promotor ou um juiz chegando ali num ponto, né, um juiz dando uma sentença baseada nesse senso comum, porra, a gente vê que isso é uma pessoa que não tem, assim, um mínimo de conhecimento de mundo e não tem o mínimo de conhecimento teórico que o vale. Então, né, isso aí pelo menos são os meus 10 centavos. Gabriel Divan. Não, olha, eu vou dizer uma coisa. Às vezes eu passo por moderado, inclusive, cara, porque a situação é tão polarizada que essa história do cara, tem que ensinar o pessoal para que evitem dos caras serem os autoritários, os arrogantes, ou coisa parecida do futuro. O problema já está se tornando normal, e aí a gente pode botar na conta também, né, do que a gente está tentando formular enquanto terraplanismo jurídico, já está se formando enquanto normal aquela ideia de que, baseado em tudo isso, né, que o Felipe estava falando, baseado em todos os exemplos que a gente tem, baseado na confusão imagética que a gente faz entre combater o crime e ter uma série de funções públicas ali, e que vai até mesmo fazer uma alusão à função judicial,
uma coisa que o Madeira deixou claro, e parece óbvio, mas deixou claro muito bem no início. O juiz não faz parte do mesmo time da polícia. O juiz não faz parte do mesmo time do acusador. E vou dizer, né, é preciso que se diga, não faz parte também do mesmo time do advogado, né? Isso é bom que se diga também, porque tem pessoas que fazem essa confusão. Então, vê bem, tu ser garantista ou qualquer coisa parecida não significa que você toma o partido da defesa, significa que você faz o que você tem que fazer no sentido de filtrar o poder punitivo. E filtrar, eu sempre faço questão de dizer para os meus alunos, não é bloquear, não é combater, não é matar. Filtrar é você minimizar. Filtrar é você razoabilizar. E se for o caso de você aplicar, bom, o nosso sistema político, com todas as falhas que ele tem, o nosso sistema jurídico, com todos os problemas que ele tem, ele oferece esse mínimo digamos assim, de chão. Ele oferece essa plataforma de dizer assim, ó, talvez não seja perfeito, mas eu tenho aqui uma sistemática que é dentro da onde eu estou propondo as minhas coisas. E esse sistema prevê que vai haver uma punição muitas vezes, né? A gente poderia questionar aqui, sem problema nenhum, a necessidade da punição ser o paradigma, a gente poderia questionar os tipos de punição, já falamos muito nesse programa sobre esses embates em torno de abolicionismo e coisa parecida, mas o fato é, partindo do princípio que há um sistema e que vai ser aplicada alguma norma e que vai haver alguma consequência, porque isso eu acho que é um pouco difícil a gente sonhar para além disso, pelo menos de um ponto de vista de curto ou médio ou até longo prazo, teria que ser para longuíssimo prazo, a gente tem que lembrar justamente disso. O cara tem parâmetros mínimos de razoabilidade, onde ainda, meus amigos, eu acredito que é muito difícil de alguém desviar numa discussão séria. O cara pode até pegar e dizer assim, por mim botava aí e matava todo mundo, passava fogo nesses caras. Os caras adoram falar isso, né? Agora, claro, essa discussão, ela poucas vezes ela poucas vezes habita algum lugar sério, algum lugar em que a pessoa consiga sustentar alguma coisa para além de outras pessoas que estão a fim de fazer chacota e concordar. Então, vê bem, quando a gente fala de ensinar as pessoas sobre, está fazendo parte do pacote já o cara querer ser o juiz que faz e acontece, o cara quer ser o juiz que é famoso, o cara quer fazer esse tipo de coisa. Então a gente tem que mostrar e reforçar, inclusive, esses tipos de mínimos que parece muito pobre eu falando isso, parece uma coisa extremamente derrotada, mas a gente tem que também assumir as derrotas, a gente tem que assumir também, né, quando a maré não tá boa, eu acho que ela não tá. A gente tem que mostrar pelo menos esses mínimos, como quem diz assim, cara, tem algumas coisas aqui que não dá para discordar, né? E é por isso que eu digo, tem gente que no ofício de professor grita muito mais do que eu, faz muito mais teatro do que eu e aparenta ser muito mais radical do que eu em algumas manifestações. Na verdade, eu acho isso aí às vezes meio pouco efetivo, porque se você senta na frente de um aluno e começa a fazer um monte de coisa como essa, é mais ou menos o efeito que teve aquele monte de gente olhando para um cara que é a favor da ditadura, da tortura, da invasão militar ao Congresso e ao STF. Aí você diz para o cara assim, vai estudar, vai ler um livro de história na tua vida e sai ali com a sua superioridade. Cara, não tem que baixar a cabeça e não tem que dar todos os braços a torcer do mundo, mas olhar para um cara e dizer assim, você é burro e eu não sou, não contribui nada, não contribui nada. Então, às vezes, o cara tem que meter um pé no freio, porque na posição mais extremada, existe muita saída para muita coisa. Existe, sem dúvida nenhuma, saída. Agora, para uma pessoa que não está afim de ouvir esse tipo de coisa, talvez o cara consiga convencer a pessoa de que há um pequenino número de circunstâncias das quais não dá para negar, a menos que você seja totalmente desumano ou esteja totalmente afim do caos completo, né? E aí, eu volto a dizer, parece uma derrota imensa e, de certa maneira, até tem um quê de. Eu quero que o Madeira responda as próprias perguntas também. É injusto esse negócio aqui. Que vira casacas é esse que a gente está respondendo coisa aqui, poxa? Que podcast é esse? Olha, eu acho que o nosso papel como professor é mostrar para os alunos algumas obviedades que precisam ser mostradas. Então, isso que a gente, para ficar no processo penal, por exemplo, mostrar que função do juiz e papel do juiz é julgar. Eu adorei essa imagem que o Divan usou. O juiz não está no mesmo time do promotor, do delegado e do defensor.
O juiz está no próprio time dele, que é o time de julgamentos imparciais. Então, acho que nós, professores, principalmente quando a gente trabalha com pessoal de semestres mais novos, a gente tem esse papel importante de lutar contra o senso comum, lutar contra esse direito que é formulado, eu brinco de maneira irônica, na Jovem Clã. Eu não sei se aí na região de vocês passa o programa da Jovem Pan, mas que eu carinhosamente chamo de Jovem Clã, porque o que a gente ouve ali é absurdo. Então, acho que a gente tem um papel muito importante de mostrar para o aluno isso. E, é claro, como professor, vocês já devem ter ouvido comentários absurdos, como eu já ouvi, e eu concordo com o Divan, principalmente se você é professor. Quando você responde de uma maneira arrogante, de uma maneira babaca, cara, você está fazendo muito mais mal do que bem. Então, por exemplo, todo começo de semestre, eu digo para os meus alunos o seguinte, eu faço contrato social com eles. Olha, coisas que eu aceito e coisas que eu não aceito. E entre as coisas que eu não aceito, eu digo, olha, ninguém aqui vai tecer julgamentos morais sobre a posição do amiguinho. Eu quero que os amiguinhos se sintam absolutamente livres, desde que não cometam crimes de ódio, evidentemente, para sustentarem as suas posições. Então, com isso, eu tento criar um ambiente de liberdade para os alunos, para que eles se manifestem, porque só aí eu vou conseguir entender o que eles estão pensando, para poder corrigir eventuais falhas de pensamento. Porque senão, se eu respondo dessa maneira que o Divan falou para o aluno, vai ler um livro ou qualquer coisa que o valha de uma forma arrogante, cara, eu perdi esse aluno. E eu deixei de cumprir meu papel como professor. Então, hoje, é claro que eu acho que tá bem difícil, ainda mais ser professor dessas matérias, né? Processo penal, direito penal, direitos humanos, que você tem já essa natural vocação contra-majoritária. Então, é difícil, mas se a gente se render e jogar a toalha, acabou, né? Que país que a gente vai fazer parte? Para que a gente é professor? Um dos papéis dos professores é justamente lutar contra esse terraplanismo jurídico que assola. E nesse ponto, é óbvio que o que vocês fazem aqui no podcast, eu acho que tem um papel fundamental. O pessoal está dizendo que esse ano é o ano do podcast no Brasil, né? E eu acho que o que vocês fazem aqui é muito importante, porque vocês tiram do senso comum o direito. Eu normalmente ouço vocês quando eu estou correndo, nem sempre concordo. Aliás, quem me vê correndo ouvindo o podcast acha que eu sou louco, porque às vezes eu falo com vocês quando eu tô ouvindo, mas eu acho que esse papel é muito importante. É um papel de reflexão, é um papel de discussão, e só assim que a gente vai conseguir avançar, e sem a arrogância tola de uma superioridade moral ou uma superioridade intelectual. Não, olha, vamos sentar, vamos conversar, qual é a questão, o que deixa de ser. Eu acho que esse é um papel que a gente não pode abrir mão, a gente não pode abdicar. Madeira, algumas coisas. Todo ano é o ano do podcast no Brasil. Boa. Não tem nenhum ano que não comece dizendo, é agora que vai. Sabe, mas né, quem sabe, eu acho que 2019, sabe? Eu queria fazer uma pergunta, aproveitar essa toada e fazer uma pergunta para o Madeira. Já que a gente está falando aqui do ponto de vista de 3 professores que também somos, vamos falar agora do ponto de vista da questão de outra coisa que nós também somos, né? A gente costuma se manifestar muito nas redes sociais, entrando em contato com um monte de gente, pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente não conhece, trocando ideia sobre desde bobagem até coisas muito sérias, e a gente acaba, de certa maneira, influenciando, né? O Madeira é um influencer, sem dúvida nenhuma. Agora, mas vamos lá. Eu vou pegar esse gancho aí da superioridade moral.
O que a gente pode... E é claro que o Madeira, como magistrado, também não pode fazer proselitismo partidário, político ou coisa parecida. Mas como é que a gente lida com um mundo em que a gente vive, onde as coisas estão se acirrando, e eu não quero dizer... Pelo amor de Deus, não me entendam mal, né? Não estou fazendo falsa equivalência. Mas as coisas estão se acirrando de um modo em que há uma parcela das pessoas ditas progressistas que basicamente só sabem se comunicar a partir de tiradas de superioridade moral, né? E está ficando uma coisa muito complicada. O abismo que sempre foi grande por motivos políticos, éticos, morais ou coisa parecida, ele está se alargando ainda mais porque... Basicamente, não há nenhum compromisso ou nenhum plano para você tentar convencer alguém ou coisa parecida. É uma briga que acaba ficando em si mesmada, né? Porque aí um vai lá, dá a cacetada, lacra de um lado, o outro vai lá, supostamente lacra do outro e tudo mais. A gente precisa lidar na prática com pessoas que estão aí pensando essas coisas sobre as quais nós estamos falando contra e, quando não, estamos falando com um certo desdém, inclusive, né? Mas e aí? Em razão de aluno, por exemplo, você tenta influenciar a pessoa para ela ver mínimas coisas que a gente pode chegar num nível de dizer que são civilizatórias, né? Em alguns aspectos, né? Agora, para além dessa coisa sala de aula, para a rede social, para a pessoa que lida com a gente no dia a dia, para o colega de trabalho, para o familiar e tudo mais, cara, como é que se procede, né? Cara, até pouco tempo atrás eu tinha o meu perfil trancado no Twitter, que eu estava de saco cheio dessa galera terraplanista que vinha me encher o saco. Quero contar por que eu decidi abrir o meu perfil, voltou a ser aberto, e eu acho que eu não tenho a receita, mas a pessoa que me inspirou a abrir o meu Twitter, eu acho que tem, que é a Rosana Pinheiro Machado. Ela, bom, todos conhecem, professora fantástica, teve que deixar o Brasil e está morando fora agora. E eu olhei e falei assim, cara, que absurdo, eu estou deixando uma professora apanhar sozinha e defender os valores que eu defendo sozinha na internet. Isso está errado. E aí, por força do exemplo dela, eu resolvi tirar meu cadeado. Até agora estou sobrevivendo nesse mundo. Só que eu acho que a primeira coisa, e é algo que eu abandonei, a menos que eu faça de maneira muito direta, é abandonar a ironia, cara. Eu acho que a ironia na internet, ela mais afasta do que agrega. Então, a menos que eu seja escancaradamente irônico, e isso normalmente fica claro nos meus tweets, eu tento ser gentil, eu tento ser doce, eu tento entender a pessoa, porque se a gente está num local para trocar ideias, eu acho que a gente tem que tentar evitar esses adjetivos, retrógrado, tentar evitar a lacração, né? Eu acho que isso é muito importante, tentar ouvir o outro, não esperando ele parar de falar para você responder imediatamente, mas genuinamente tentar compreender o outro. Claro que há coisas que o diálogo fica absolutamente interditado. Alguém que defenda o Ustra na minha timeline, é difícil aceitar qualquer coisa nesse sentido. Mas eu estou falando de pessoas que tenham um mínimo de marco civilizatório e a partir daí tentar travar uma conversa com essas pessoas. Eu cito, por exemplo, eu tenho um amigo que é assumidamente conservador, o perfil dele é conservador, mas a gente consegue travar bons debates, boas conversas e tentando buscar aí um denominador comum. Acho que dá para fazer isso, desde que você abandone essa tentativa de lacrar, essa tentativa de ser irônico, porque eu acho que isso mais afasta do que agrega. Tem aquele, acho que é um ditado, sei lá, que você consegue pegar a mosca com mel e não com limão, né? Então, acho que essa é a ideia. Então, para mim, eu me inspiro muito na Rosana Pinheiro, ela que me inspirou a voltar a abrir o meu Twitter e, curiosamente, embora eu
seja muito, muito claro nas minhas posições. Desde que eu abri o meu Twitter até agora, não tive grandes encheções de saco por parte dessa galera maluca, né? Cara, eu acho esse negócio, né, que o Gabriel estava falando ali da superioridade moral, e até o próprio Gabriel falou antes, usou o termo eu creio que estou do lado certo da história. E acho que não foi nesse sentido, mas eu acho isso uma das coisas mais perigosas que tem do lado da esquerda na atualidade, sabe? Outro dia eu tava vendo um tweet da Marie de Klerk e ela colocou que era uma questão de millennial, que ela via um transtorno de personalidade narcisista, que seria: os sintomas incluem uma necessidade excessiva de admiração, desrespeito pelos sentimentos dos outros, incapacidade de lidar com críticas e senso de direito exagerado. Cara, isso eu vejo, na verdade, em uma porção de gente que poderia ser visto como um representante ou sei lá o que, assim, do lado da esquerda. E essa parte, principalmente dessa questão de um senso de direito exagerado, que seria essa questão do eu estou correto, eu estou do lado certo, tudo que eu falo tem uma propriedade muito maior e apenas os outros, porque não são tão iluminados quanto eu, ainda não viram isso aí. Isso é uma grandíssima de uma porcaria, e isso é uma coisa que muitíssimo mais atrapalha do que ajuda, né? Por causa que se você está certo e o outro é que não foi iluminado, é só uma questão de você esperar para vir a iluminação dele. E isso não acontece assim, né? Tem que existir efetivamente um diálogo. Eu não sei se eu sou tão aberto assim a esse diálogo, né? Ainda mais em rede social, que é um lugar bastante problemático, bastante tóxico, assim. Mas se você não conseguir ter uma clareza de exposição de quais são os teus fundamentos, de quais são os teus posicionamentos e o porquê que eles são melhor do que os outros, olha, pega, né, esse senso de superioridade, coloca embaixo do braço e vai pra casa, velho. Porque não vai adiantar de porcaria nenhuma. Então, assim, ó, efetivamente, Madeira, eu tava falando até quando o Gabriel colocou a pergunta pra gente, eu ia te agradecer pelo que tu falou a respeito do Vira-Casacas, porque é, assim, o nosso modo de pegar e conseguir ter um contato maior com muita gente e efetivamente botar a cara pra bater, né? Porque também tem uma gente que vem, eu discordo com vocês disso aqui, nunca mais vou ouvir o Vira-Casacas. Porra, velho, você não consegue ouvir uma pessoa que tem uma vez discordou de você, sabe? Uma pessoa que em um momento não pensa exatamente como tu quer que ela pense. Isso é um problema. Isso é um problema, né? Então, eu penso dessa forma. Eu acho que a gente cada vez mais tem que se preocupar em dialogar, sim, mas lembrando, é claro, aquele bom e velho negócio. Diálogo envolve duas pessoas. Tem que ter os dois querendo ouvir e os dois estão aptos a falar. Se não tiver isso aí, também não adianta. Não quero também que pegue ali e vá com um neguinho que fala bem de ditadura militar mesmo, que diz, ultra-herói, não sei o que, tu diz, vem pra conversar. Não, você tá autorizado a dar um soco na cara da pessoa, inclusive. Porra, mas assim, ó, eu quero dizer e não é crime, e não é crime. Eu vou ser ativista, não é crime. Eu também concordo, 2 votos. Mas olha só, olha só, quando eu falei o negócio do lado certo, eu tô querendo dizer uma coisa que me parece básica, né? A gente se pauta pelas coisas que a gente acha corretas. Claro, tem gente que não, tudo bem, né? Agora, eu, por exemplo, me pauto por coisas que eu considero corretas, eu me pauto por lutas que eu considero corretas, né? Foi nesse sentido. Obviamente não foi uma cartada do tipo, estou no lado certo da história, como quem diz assim, ó, eu estou com um cheque em branco aqui, né? Isso sim é a atitude ridícula. Assim como o que o Madeira falou, né? Tem que dialogar. Bom, mas você quer que eu dialogue com o cara que quer instituir a ditadura? Não sei o quê. Cara, com esse você não precisa dialogar, cara, porque, entre outras coisas, esse cara não quer dialogar com você. Ele quer que você ou concorde ou ele quer te matar, né? Então, assim, não precisa fazer alarde, pessoal. Nós não estamos aqui dizendo assim, pega toda essa cambada que tá aí e conversa, porque é bonito. Ninguém tá falando isso. Agora, nós estamos falando uma coisa que me parece ser bastante salutar, né? A gente tem em mente, que é, se você olhar para qualquer uma pessoa, se você fizer uma visão indiscriminada do que é
eu vou pegar uma palavra que andou em moda, né? Se você pegar uma visão indiscriminada do que é fascismo, cara, eu não preciso dizer qual é o problema disso, né? Se tudo é fascismo, você amplia... Primeiro que nada é fascismo. Segundo que você amplia de uma maneira completamente absurda o rol das pessoas com quem você não tem que falar. Porque, por exemplo, com um fascista eu não falo. Agora, se eu começar a ver tudo que periga estar com os olhos voltados para o lado de uma direita e dizer que é fascismo, bom, aí eu não converso com mais ninguém, né? Não converso com mais ninguém, porque aí do meu lado de cá vai ter uma metade que não conversa nem comigo, porque eles acham que eu sou manso demais, né? E vai ter uma outra metade já com quem eu não converso, sabe? Esse é o tipo de coisa, sabe? Esse é o tipo de coisa. A gente tem que separar, né, o que é intragável do que é o seguinte, velho, lidar com rancor, lidar com ressentimento para com essa pessoa e esse tema, com certeza não vai me trazer nada. Ah, mas se você for lá cheio de gentilezas, talvez não traga também. Não, talvez não traga. Agora, a gente sabe muito bem que esse tipo de postura aí, ele não está dando certo para conseguir mais gente para o nosso lado. Nós estamos basicamente nos encapsulando naquele teto ali. E olha, para muita coisa, seja para protesto, seja para botar medo em alguém, seja para ganhar a eleição, a gente precisa de gente, né? Não, e Divan, é um negócio que a gente estava conversando outro dia até no nosso grupo super hiper privado, que eu não, né, que é os vira-casacos, eu não me lembro quem é que falou, mas que tá aquele negócio que o pessoal coloca, se tu pega o isentão e empurra do muro, ele sempre quer pra direita. Diz, mano, se o empurrão vem da esquerda, a física me diz que ele só pode cair para um lado. Sabe? Então ele vai cair pra direita. Não adianta você ficar empurrando gente o tempo todo, né, meu? Tenta puxar a porra. Exato, puxa, exato. Movimento puxe-se. Eu lembro que eu peguei um táxi ou Uber, enfim, logo depois do discurso do Bolsonaro na ONU. E aí o motorista me perguntou, o que o senhor achou? E eu pensei, eu sempre penso, eu falo, cara, não importa muito o que eu achei. Primeiro vamos ver o que esse cara achou. Eu falei, o que o senhor achou? Daí ele falou, não, eu achei que foi muito bem, é isso mesmo, que as pessoas têm muitos direitos e a gente tem que brigar pelo nosso, blá, blá, blá. E ele começou a exaltar, né, aquela figura de masculinidade tóxica e tudo mais. Daí, depois que ele parou, ele falou, ele olhou para mim e falou, e o senhor, né? Eu falei, rapaz, eu penso um pouco diferente de você e eu te faço uma pergunta. Será que se você falasse daquele jeito com os seus passageiros, será que seus passageiros voltariam com você? Daí ele parou, eu falei, porque ele estava lá falando com as outras nações, né? E aí, agora, como é que a gente vai fazer o comércio? Será que as outras nações vão querer fazer comércio com a gente, diante de toda aquela postura? Será que os seus passageiros iriam voltar a pegar o seu táxi? Ele falou, rapaz, eu não tinha pensado nisso, vou refletir com calma, tal. Então, em vez de querer lacrar, né, você primeiro entender o outro, para daí tentar criar pontes com o outro. É isso, não querer se impor ao outro, mas fazer questionamentos. Eu acho que é isso. E, no fundo, o que vocês fazem quando vocês fazem o podcast é fazer questionamentos para a gente, né? Eu, como ouvinte, quando vejo as discussões de vocês, eu encaro como questionamentos. Ora, eu concordo com as respostas de vocês e dos seus ouvintes, ora não, mas esse é o lance bacana. Me permite fazer perguntas que eu nem imaginava que fossem possíveis de ser feitas. Eu acho que a gente tem que ter essa postura. Perfeito. Gabriel Divan, a gente chegando aqui em 1h30, tinha uma coisa que eu queria perguntar para o Madeira, tu me permite? Deixa eu pensar. Tá. Meu querido Madeira, me responda uma coisa aqui. Eu tô achando extremamente curioso nos últimos dias essas pseudonotícias que estão saindo por aí a respeito de, como é que é, juiz manda libertar não sei quem por medo da lei de abuso de autoridade. Estão acontecendo horrores em virtude da lei de abuso de autoridade que ela só não está em vigor ainda, né? Qual é que são tuas impressões a respeito disso aí? Esse é o todo que o pessoal está fazendo em cima da lei de abuso de autoridade. Que também isso aqui eu acho, às vezes, um pouco engraçado, né? Que sempre que vem alguma lei criminalizando algo, alguma coisa assim, o pessoal diz, mas se você não é bandido, não tem que ter medo. Né? Então, como é que fica isso? Olha,
eu converso com juízes, né? Eu ouço vários juízes, e a primeira coisa que eu estou muito feliz é de notar que esse tipo de comportamento é isolado, né? É isolado, porque, com todo respeito aos juízes que escreveram, se eles fossem a média da magistratura nacional, a gente estava fudido, porque se demonstra uma profunda má compreensão na interpretação dos tipos penais. Eu li uma decisão de um juiz que falou que não ia decretar o bacenjúdio, o bloqueio de bens, porque senão ele poderia cometer o crime da lei. E o que a lei diz é decretar a indisponibilidade de bens em valores extremamente superiores à execução. Então, o que acontece? Quando a gente, por exemplo, tem uma execução de 100 e eu decreto a indisponibilidade de 100, se o cara tiver 10 contas de 100, vão bloquear as 10 contas. O que eu tenho que fazer? Liberar 9. É só isso. A criminalização da conduta a execução é de 100 e eu decreto a indisponibilidade de 500. Nenhum juiz faz isso. Nenhum juiz faz isso. E se o cara fizer isso, ele merece ser preso, porque, pelo amor de Deus, né, é um absurdo. Então, o que me parece é que esses juízes que têm despachado dessa forma, eles estão talvez contaminados aí com alguma forma de ver a vida que não é exatamente a forma mais correta do ponto de vista jurídico, e eu imagino o quanto eles devem sofrer para estar decidindo desse tipo de coisa. O que eu digo é, não, gente, calma. A Lei 4898, que era a antiga Lei de Abuso de Autoridade, nunca pegou nenhum juiz, né? Não me lembro de juiz que tenha sido condenado por ela. Eu acho difícil que isso aconteça agora por causa do artigo 1º da lei. O artigo 1º da Lei de Abuso de Autoridade, ela torna praticamente impossível a sua aplicação. Vamos falar a verdade. Há um exagero muito grande na reação a essa lei e sendo absolutamente honesto, eu acho que a probabilidade de que juízes venham a ser condenados por essa lei é a mesma do homem que tem filho menor de 12 anos ter prisão domiciliar. Ou seja, é praticamente impossível. Eu espero que passe logo entre essa minoria, passe logo esse desespero, porque é chato, né? É chato e triste ver esse tipo de comportamento. Não, olha, eu vou fazer um adendo. Eu acho que muito da discussão dessa lei ainda está ligada a uma série de coisas que a gente tem visto há muito tempo já. E eu vou pegar o exemplo, por exemplo, da questão do policial militar, né? Há quanto tempo não se discute o grau de atividade e a possibilidade de atuação das polícias mais ostensivas sem entrar naquela discussão totalmente canalha e totalmente falsa, que é você está tirando a dignidade, você está barrando a atividade, você está impedindo o cara de fazer seu trabalho quando você minimamente questiona algumas coisas, né? Porque no Brasil é muito difícil discutir isso, porque se você falar uma coisa básica, assim, olha, a polícia tem que se certificar de uma abordagem para poder fazer uma medida mais drástica, como uma ação mais violenta, ou com um tiro, ou disparo, ou coisa parecida. Nossa senhora, já vem uma missa inteira para cima do cara, dizendo o seguinte, que o cara está querendo favorecer a bandidagem, que não se pode mais ser policial bom, porque não sei do que, né? Pega esses recentes exemplos completamente lamentáveis, tristes, nojentos, infelizes, que a gente está vendo em relação à polícia no Rio de Janeiro, agora há pouco, né? Não faz 2 semanas que ocasionou a morte de uma criança, né? Mais uma, aliás, porque toda hora tem, lamentavelmente, né?
O cara começa a falar assim, pô, tem que dar uma regulada, a gente tem que ver como é que tá atuando a polícia, a gente tem que dar uma olhada, né, qual é a ordem, qual é a estratégia que está sendo usada, quem é que está controlando esse tipo de coisa. Aí os caras já começam a achar que não, que você está querendo cortar as asinhas da polícia, você está querendo impedir o trabalho do policial, porque você é a favor do bandido. Nossa, isso vem de muito tempo. Qualquer pessoa que tente fazer algum tipo de racionalização ou controle, vamos falar bem a palavra controle, de algumas das atividades de órgãos que são tidos por baluartes atualmente, né, da moralidade ou do bota o pau na mesa, né, você está já trazendo para a mesa, para você mesmo, uma discussão completamente cansativa. E aí eu vejo mais um exemplo disso, porque quando o cara começa a falar disso, não falta gente para dizer assim, claro, né? Agora que os juízes estão prendendo eles, e aí o eles quase sempre é, sei lá, o Lula, né? Alguma coisa parecida, aí agora querem fazer todo esse tipo de regulação, eles estão tentando matar o judiciário, e aí você vê só, quando existe uma seara de argumentação em que o judiciário entra quase que da mesma forma que a polícia militar, é porque você percebe que as noções de qual é o lado daquilo que a gente falava, né, qual é o time em que está o judiciário, são muito erradas. Uhum. Eu concordo plenamente com a sua análise, infelizmente concordo, gostaria de ser diferente. Acho que a polícia precisa entender. Acho que a polícia entende, parte da polícia entende, mas a gente precisa expandir isso mais. Eu lembro que eu vi uma palestra, acho que do Marcelo Freixo, se eu não me engano, no YouTube, em que ele falava com policiais e falava, olha, direitos humanos é para você também, você não é a chefia, é isso que você precisa entender, você tem direitos que devem ser respeitados. Ele falando isso para os policiais. Então, a gente tem que parar também e tentar mostrar que não há oposição entre segurança e respeito a direitos humanos. Você não tem que... E isso acho que também talvez seja uma das últimas trincheiras do terraplanismo, né? O pessoal opõe segurança pública a direitos humanos. Você quer ter segurança? Então você tem que abrir mão de direitos humanos. Não, isso é falso. Isso é falso, cara. Isso é discurso Jovem Clã. Não temos que aceitar isso. Nós devemos rejeitar essa oposição, porque ela é falsa. Ela é absolutamente falsa. Não, com certeza. E eu acho que, na verdade, todo discurso contra direitos humanos deveria cair nisso, né? Eu acho de uma tristeza o cara tá em 2019 tendo que falar a respeito de direitos humanos ainda, assim. É uma coisa, olha, é deprimente, né? Porque... Bom, se você não gosta de direitos humanos, tem um lugar pronto para você. Se chama Idade Média, né? Por favor, se eu vou ter que ir para Cuba, você tem que ir para a Idade Média. Boa, boa. Gente, infelizmente vou ter que chamar o finzinho do nosso episódio, porque já chegamos aqui em, né, uma minutagem interessante para a gente não se estender demais, e até, acredito, né, Divan deve estar cansadão, Madeira também nos disponibilizou seu tempo, não quero ser um abusado do caramba. Meus caros, dicas culturais para esse povo que nos ouve. Vou começar aqui. Gabriel Divan, além de trabalhar, tu fez alguma outra coisa? Ou tu vai dar, sei lá, um livro de processo penal também pra galera ler aí? Olha, cara, eu poderia levantar a bola aqui de vários livros de processo penal, para além do livro do Madeira, né? Tem um que eu estou pensando em retomar nas leituras da minha disciplina do mestrado, que vai ter ano que vem de novo, né? É uma disciplina, eu ministro ela uma vez por ano, e ela é atualmente de Estado de Direito e Garantias Processuais Penais, mas a gente fala de muito mais coisa, né? Até porque não adianta só sentar em nível de mestrado e ficar rezando a cartilha ali das garantias abstratamente previstas. Tem um livro que, não sei se o Madeira conhece, né? Não sei se tu conhece, Felipe, que é do Nilo Bairros de Brum, Os Requisitos Retóricos da Sentença Penal. Poxa, é uma obra muito interessante, muito antiga já, e traz vários aspectos disso que a gente está, infelizmente, tendo que ver como atual hoje, que é toda aquela carga de
questão de política presente na própria linguagem e no próprio fazer, né, a sentença, no próprio confeccionar a sentença. É naquela pilha, né, de você pensar junto à semiótica, tem um pezinho muito fincado na teoria crítica e tudo mais, né? Mas eu acho que vou deixar, se o Madeira quiser falar alguma coisa do tipo, né? Eu queria dar uma outra dica aqui, um pouco mais divertida. No nosso grupo, esse que o Felipe mencionou, aliás, não foi nesse grupo, foi num outro, foi num grupo paralelo, né? Nós temos várias camadas aqui, né, de diálogo, né? Num desses grupos, né, a gente estava comentando e eu falei, olha, cara, o Werner Herzog está em Porto Alegre para o Fronteiras do Pensamento e ele deu uma entrevista no jornal local falando de várias coisas, do posicionamento político dele, do trabalho dele como ator também. E aí ele falou que uma das coisas que motivou ele a refilmar um certo trabalho que já tinha um peso, porque não é qualquer refilmagem, é uma refilmagem de um diretor que ele gosta, de um trabalho que ele gostou muito, que é o Bad Lieutenant, né, o Vício Frenético, que na sua versão original, acho que é 94, né, não sei se deve ser 94, a Abel Ferrara, e ele falou que ele refilmou isso, entre outras coisas, porque ele confiava bastante no que ele tinha na mão em termos de elenco, e aí ele falou uma coisa que me motivou a tirar uma foto e mandar, entre outras, para essa pessoa que aqui fala com a gente, que é muito fã desse homem, Felipe Abal. O Herzog disse que só fez o trabalho porque ele poderia contar com o Nicolas Cage. E o Nicolas Cage, por sua vez, disse que só aceitou o papel porque ele iria dirigir. Então, se vocês aí de casa, ou do carro, ou do ônibus, ou da corrida, que estão nos ouvindo, se vocês ainda não viram essa duplinha de filmes maravilhosa, que é o Bad Lieutenant, o Vício Frenético dos anos 90, com o Harvey Keitel, dirigido pelo Abel Ferrara, e se você não viu também o Bad Lieutenant Port of Call New Orleans, que é traduzido também simplesmente como Vício Frenético do Werner Herzog com o Nicolas Cage, por favor veja, porque, e agora eu vou puxar a brasa aqui pro nosso amigo, né? Principalmente a questão moral / imoralidade, a questão fluida da moral entre a atividade do policial ou não, ela fica muito mais evidente no filme mais recente, do Herzog com o Nicolas Cage. E aí o Nicolas Cage é aquela coisa, né? Você não sabe quando ele é o maior maluco over do mundo ou quando ele entrega uma atuação digna de você aplaudir de joelhos. E nesse caso eu estou pela segunda hipótese, porque além de tudo é uma coisa que diverte muito e não deveria, porque é meio assustador, né? E principalmente a questão, eu não vou contar o que, né, para quem não viu, mas principalmente a questão final, né? Ela brinca muito com essa nossa ideia de fins, meios, moralidade. Então, a gente acabou falando de fins e meios aqui. Eu tinha lido essa entrevista do Herzog dando moral para o ídolo do Felipe, o Nicolas Cage. Então, eu trouxe essas duas dicas aí, né? Que, na verdade, é um filme e sua refilmagem. Muito bem, Divan. Eu gosto. Como é que é? Vai fumar essa pedra! Fuma! Fuma isso aí! Cara, é um negócio assim, ó, é assustador de tão louco, cara, e de tão plausível. Eu acho demais, cara. Nicolas Cage é demais. Madeira, tem alguma dica para os nossos ouvintes aí? Cara, eu tenho. Foi um livro que eu li no começo do ano, nas minhas férias, e já adianto que é um livro muito triste, mas é um livro, cara, que todo mundo tem que ler, chama Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Flores para Algernon. Qual é a ideia? Um sujeito que ele é deficiente mental, ele se submete a um experimento para que ele fique inteligente. O experimento dá certo. E aí mostra toda a evolução dele, que vai deixando de ter a deficiência mental e vai adquirindo consciência. E eu não posso falar mais para não estragar o livro, mas eu recomendo enfaticamente que todos leiam, principalmente para ter um senso de alteridade sobre o outro. Acho que eu até publiquei hoje no meu Instagram, no @madeira10, tá entre os 5 melhores livros que eu li na vida. Então, eu recomendo enfaticamente Flores para Algernon. É uma leitura nerd, mas é uma leitura triste,
tocante, sensível. Eu recomendo mesmo, nesses tempos em que a gente precisa resgatar o ser humano, resgatar o humano que existe em nós, essa é uma leitura fundamental. Muito bem, muito legal. Anotado aqui para depois linkar lá. Flores para Algernon. Eu vou dar de dica cultural. Se você procurar por Guilherme Madeira no Google, você encontra um teste estilo Revista Capricho, que é uma obra. Também vou linkar. Não, tô brincando, não vou linkar. Gente, eu assisti esse final de semana um filme que tá hypado, já tava hypado há um bom tempo. O Divan deve estar morrendo de vontade de assistir, que se chama Midsommar. Divan, ouviu falar? Ah, claro que já ouvi falar. E já tá entrando na minha lista da onde consta Bacurau. Ambos estão na minha também. Cara, assim, ó, assisti o filme, eu fui assistir porque a Dani gosta muito de filme de terror e o pessoal, é um baita filme de terror e tal. Cara, não é um filme de terror, tá? Não é um filme de terror. Tem umas 2, 3 cenas que dão um ruim, assim, sabe? Tipo Hereditário, mas não, talvez entre naquele negócio que a gente conversou até com a Jéssica, daquele negócio do pós-terror, assim. Eu achei ok, cara. Não achei a grande coisa do universo. Achei ok. Me pareceu muito mais um embate entre um tradicionalismo versus o pessoal que sai de uma sociedade capitalista, assim, sei lá. Eu achei que tem mais, tipo, tu pode fazer uma análise em camadas do filme do que exatamente, nossa, é um filme muito foda. E quem for assim, eu gosto de terror, então eu vou assistir, acho que você vai sair meio decepcionado, porque não encaixa nesse conceito, assim, a meu ver. Ele é muito mais similar àquele negócio do Hereditário, por exemplo, como eu falei, do que de um filme de terror que vai construir um clima, tu vai rolar um susto, um troço. Não é por aí. Então, assim, ó, acho que vale a pena ser visto. Ele é muito bonito, ele é muito bem filmado. A atuação da atriz principal eu gostei. Do namorado dela eu achei uma bosta gigante. Mas, no fundo, vale ser visto. Não concordo com a galera que ficou enlouquecida, assim, meu Deus, é a melhor coisa do mundo. Talvez seja por causa da hype também. Mas, enfim, vale a pena. Acho que é isso aí, minha gente. Madeira, de novo, brigadão por ter topado participar. Foi muito foda o papo. Cara, eu agradeço a todos, espero que tenham curtido e quem quiser bater mais um papo é só me seguir lá no Twitter, que é o @madeira10. Muito bem, muito bacana. Vamos perguntar